esta série de workshops sobre investimento, sempre com Emília Vieira, CEO fundadora da Casa de Investimentos. Nós já falámos de vários tipos de ativos, onde as pessoas tradicionalmente investem, e agora vamos fazer um foco, meter aqui uma lente às empresas e às ações. Antes de mais, para saber o que é isso das ações. Muito bom dia, Paulo. As ações são fatias de empresas, é uma percentagem da empresa que temos. É verdade, quando estamos a falar da Google, uma ação é uma fatia muito pequenina, mas que nos dá o direito aos lucros todos que a empresa vai ter no futuro. E por isso, isto é que é uma ação, é uma fatia, uma parte do negócio. Por isso, quando alguém tem uma empresa que tem os seus sócios, cada um tem X ações. Aqui estamos a falar de empresas grandes cotadas, de alguns dos melhores negócios do mundo, em que a nossa fatia é uma fatia muito pequenina, mas que vai crescer na mesma proporção daquilo que são os maiores acionistas, que muitas vezes são famílias, como em muitas das empresas que temos em carteira. A Amazon, o Bezos é quem tem a maior fatia de capital, na Google, Sergey Brin e Larry Page, e em tantas outras empresas que são, mesmo assim, negócios familiares, mas negócios gigantescos e, portanto, que também cotam em bolsa. Por regra, as pessoas ouvem falar de ações nos grandes ciclos. Por regra, isto é, as pessoas que não estão dentro do mercado, dentro do negócio. Grandes ciclos de subida, que se chama o símbolo do touro, se quiser, do bull, e depois o bear, o urso, porque tem a cabeça virada para baixo, não é? Naqueles períodos em que o mercado está mais em baixo. O que é que esses grandes ciclos nos dizem, olhando para o passado? Da mesma forma que a noite segue o dia, nós vamos ter sempre ciclos positivos e ciclos negativos. Vamos ter sempre subidas e expansão e bolhas, e vamos ter crash. Isso está inerente porque tem a ver com o ser humano. Nós, ficando otimistas, somos capazes de pagar por um ativo muito mais do que aquele vale, e ficando pessimistas, somos capazes de vender muito barato uma coisa que vale muito mais dinheiro. E, portanto, aqui na componente de ações, como em tudo, mas para nós é fundamental, é uma avaliação profunda do ativo. O que é que nós fazemos? Para avaliar as ações, para nos desligarmos da necessidade de adivinhar o ciclo, e inerente à filosofia de investimento em valor, nós precisamos de fazer a tal análise a que nós chamamos de 4 filtros. Desde logo, nós temos que ver se compreendemos muito bem o negócio, se percebemos como é que a empresa ganha dinheiro, como é que o negócio funciona, o negócio subjacente à empresa. Depois, queremos ver que vantagens competitivas têm. Da mesma forma que aqui a vantagem competitiva é definida como moat ou fosso que protege a empresa dos seus concorrentes, que lhe permite ter ganhos acima do mercado, acima da média de mercado. E, portanto, como tínhamos na Idade Média o fosso à volta do castelo que o protegia dos inimigos, aqui a analogia na economia é exatamente isto. A empresa tem um conjunto de vantagens competitivas pela força da marca, quando olhamos para a Apple, ou para a Johnson, ou para a Google, pela dominância que tem no seu setor, pelo efeito rede. O que quer que seja a vantagem competitiva, ela distingue-se dos concorrentes. E isto faz com que ela produza retornos acima da média. Portanto, nós queremos é ver, quando analisamos o negócio, que estas vantagens competitivas sejam duráveis e que, tendo-se verificado no passado, a empresa continua a ter condições de as manter duradouras para o futuro, porque isso vai lhe permitir a continuar a beneficiar dos tais retornos acima da média. Depois queremos ver qual é a força do balanço da empresa, como é que a empresa tem a sua estrutura de balanço. Se é um balanço forte, se não está muito endividado. Nós gostamos de empresas com balanços à prova de bala. Hoje, uma empresa como a Google tem mais de 130 mil milhões de dinheiro no seu balanço. Que é uma coisa impressionante. Que é uma coisa absolutamente impressionante. 60% do PIB português, mais ou menos. O que é, na verdade, o poder de uma empresa extraordinária como é a Google, e que é a posição que temos maior na nossa carteira, quer nas carteiras individuais, quer no fundo PPR. Portanto, nós queremos ver exatamente a força do balanço, queremos ver se a empresa
tem avenidas de crescimento, por exemplo, no caso, a empresa pode pagar ou não dividendos, a ação dá-nos direito aos lucros futuros, os lucros podem ser retidos na empresa ou ser paga uma parte sob a forma de dividendos. As empresas tecnológicas tendem a não pagar grandes dividendos, a Microsoft paga, mas porque estão sempre a investir e encontram sempre avenidas de crescimento. O que é que isso significa? Para nós também gostamos dessas empresas, porque ao reinvestirem os lucros, tendo boas avenidas e conseguindo aplicar o dinheiro a retornos elevados como aqueles que já têm gerado, é a melhor forma de não interrompermos o ciclo do rendimento composto de que falamos já no workshop anterior. Portanto, quando vemos a capacidade que a empresa tem de reinvestir o cash flow que vai gerando, tem cash flows elevados, consistentes e consegue reinvestir a taxas elevadas, estamos perante um negócio que é extraordinário, porque tem as tais avenidas de crescimento. E depois gostamos de ver a qualidade da gestão, qual é o histórico que a gestão tem, os gestores, se também têm interesse no capital, se também são pagos em ações, mas se o pagamento, se a sua remuneração está estendida no tempo, porque nós não queremos ver gestores a tomarem decisões trimestrais, queremos ver a tomar decisões para 5, 10, 15 ou 20 anos, queremos vê-los a traçar estratégias de longo prazo para estas empresas. Aquilo que se viu, por exemplo, na General Electric é o exemplo do que não se deve fazer. Foi uma empresa que esteve muito focada em produzir os resultados trimestrais que os analistas queriam, que só trazem volatilidade ao mercado financeiro com as suas estimativas de resultados e, portanto, não esteve focada numa estratégia de longo prazo. E depois queremos, independentemente disto e de ver o histórico que a gestão tem a alocar o capital, porque compra outras empresas quando elas estão a desconto e que disciplina têm a alocar este capital, porque a gestão é a corrente transmissora de valor, porque é quem vai tomar as decisões e reaplicar o dinheiro para que a empresa tenha mais, ganhe mais dinheiro no futuro. Independentemente de nós sabermos, conhecermos bem o negócio, de ele ter as tais vantagens competitivas, balanços fortes e uma equipe de gestão à prova de bala, nós queremos comprar a desconto daquilo que vale. Queremos pagar um preço sensato, porque é aí que nós estamos a proteger, é aí que nós estamos a proteger o nosso investimento, é aí que estamos a ser conservadores, não é a ter o dinheiro a prazo ou em obrigações de tesouro. Aí é que estamos a ser conservadores. E se comprar a desconto significa que vocês estão a comprar a um preço de mercado que é inferior ao valor que vocês atribuem àquela empresa. Justamente. Analisar tudo isto leva-nos a uma estimativa do que a empresa pode valer. Ou seja, se o preço de mercado está abaixo disso, há ali um desconto. Exatamente. Se estiver acima, nós temos de ter a paciência de aguardar por uma conjuntura menos favorável, aguardar por uma crise que ela há de surgir, aguardar por um receio de inflação, como aconteceu em março, em março deste ano, quando compramos Nvidia, porque supostamente vinha a inflação e iria atingir mais as empresas de crescimento, e algumas destas empresas caíram 30%. Foi a altura em que nós compramos a Nvidia, que tem hoje já uma subida absolutamente que não prevíamos, uma subida enorme de mais de 140%. Mas ao avaliarmos, há mais de 50 mil empresas a cotar no mundo. Muitas delas não nos interessam. Nós estamos focados em 300 ou 400 negócios que achamos que são absolutamente extraordinários. E que vão acompanhando. E esse acompanhamos sempre, que nós temos filtros que nos permitem, com estes critérios quantitativos e qualitativos, selecionar estes negócios, olhamos para eles e são os que estão debaixo da nossa análise. É claro que é a nossa estimativa e nós poderemos errar num ou noutro, mas por isso é que a nossa carteira de investimentos tem 25, 30 títulos e que é suficiente, é a diversificação suficiente para podermos ter uma carteira por diversos setores, por diversas geografias e tendo sempre um enviesamento para o mercado americano, mas daquilo que são alguns dos negócios mais extraordinários do mundo, onde estão investidas as tais famílias mais ricas. Por isso é que nós dizemos, seja dono de uma fatia de alguns dos negócios melhores do mundo. Porque é isto que nos vai fazer ganhar os tais retornos acima da média. Porque a cotação de mercado, nós procuramos comprar quando há notícias negativas sobre regulação, por exemplo, na Google, sobre as chinesas, que agora também recuaram, ou sobre a Amazon, porque falhou uma estimativa num trimestre, ou o que é que seja, nós vamos comprar e depois vamos aguardar, ter paciência e aguardar pela tal conjuntura.
O facto de nós fazermos esta análise profunda e de comprar com margem de segurança retira-nos uma coisa que nós não teríamos competência nenhuma para fazer, que é prever o que vai fazer o mercado. Não fazemos a menor ideia. Não sabemos o que o mercado faz daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a meio ano ou daqui a um ano. Mas sabemos que a 3, 4, 5, 10 anos a Visa vai continuar a criar muitos lucros para os seus acionistas e a Mastercard, da mesma maneira que a Google, a Microsoft, a Adobe, etc. E um conjunto de negócios fabulosos que temos em carteira. E procuraremos que, quando o mercado cai, ter alguma liquidez ou convencer os nossos clientes a trazer um pouco mais de liquidez para o mercado e a ajudar-nos a, nessas alturas, comprar esses negócios para potenciar as rentabilidades que lhe damos no futuro. Baixando preços médios, eventualmente. Claro. E muitas vezes é reforçar um título ou muitas vezes entrar num título, porque eu recordo, nos últimos 10 anos, nós passamos por um conjunto de eventos, desde logo nós abrimos em 2010, 15 de novembro, está quase a fazer 11 anos, e tivemos em 2011, há 10 anos, o downgrade da dívida americana, em que em 2 semanas o mercado recuou cerca de 20%. Essa foi uma altura extraordinária para comprar coisas muito baratas, Bank of America outra vez, Microsoft, etc. Foi uma altura extraordinária para comprar barato, avisando as pessoas, e foi a primeira vez que escrevi para a imprensa, de mais de 200 artigos já escritos, e que dizia às pessoas, ignore a multidão, não faça o que toda a gente está a fazer, ir a correr vender. Porque, numa conjuntura negativa, se vier uma recessão, se o Paulo quiser vender a sua casa ou eu quiser vender a minha, ela também vale menos. A diferença é que, na ação, a cotação está ali a toda a hora no mercado e é fácil mandar a ordem para o mercado carregando no telemóvel ou no botão do computador, na casa já não é fácil vendê-la. Por isso é que há pessoas que, efetivamente, não devem ter ações se isso lhe criar grande ansiedade. Mas, por aquilo que é a rentabilidade que pode proporcionar a longo prazo, não há ativo melhor para estar investido, nem nenhum que tenha, onde os interesses estejam tão alinhados entre gestores e acionistas. Porquê? Porque os gestores querem ganhar cada vez mais dinheiro e que o negócio seja cada vez melhor e os acionistas querem partilhar destes lucros e ter estes lucros. Portanto, o momento da compra já percebi que é essencial, que é tal compra a desconto. Exatamente. E o momento da venda? O momento da venda depende. Como é que se liberta? Muito Como bem. é que nos desfazemos então de um Essa investimento? é uma pergunta extraordinária. O momento da venda, eu vou-lhe dizer que a Casa de Investimentos, talvez um dos erros maiores que fez, foi vender um investimento, que foi Microsoft. Compramos Microsoft em 2011. Eu pessoalmente já tinha tido desde 15 dólares, mas compramos para muitos clientes nossos, não tantos como são hoje, naturalmente, a cerca de 25 dólares. 25, 26, 27 dólares. E, de facto, ela subiu imenso, tivemos bons dividendos, subiu e tivemos um ganho de cerca de 140%. Que é ótimo, mas foi péssimo. Mais ou menos? Mas foi péssimo. Ela continua a subir. Em 3, 4 anos, porque ela subiu muito mais e continua. A questão é que há empresas que, se elas continuarem baratas ou ao seu valor intrínseco, nós não as devemos vender, porque são máquinas tão poderosas de criar riqueza a longo prazo que nós podemos as manter indefinidamente. Podemos ir fazendo pequenos acertos, vendendo um bocadinho, se tivermos uma alternativa melhor. Agora, vender um negócio excepcional para ficar num ativo que paga zero, porque hoje o dinheiro não tem preço, hoje o dinheiro vale zero, ninguém nos paga nada por ele. Ora, nós preferimos ter as tais ações da Microsoft. E, portanto, nós vendemos Microsoft na altura em 2016, não vimos o que o Satya Nadella iria fazer pelo negócio, e a verdade, que é o atual CEO da Microsoft, e a verdade é que a compramos o ano passado, na altura do Covid, quando o mercado caiu 35%, compramos lá a 140, ela está hoje na carteira a 330, ou coisa que o valha, e continua na carteira e não a vamos vender, porque a menos que ela ficasse muito cara. Estes ativos, é melhor não interromper o rendimento composto que eles proporcionam, a não ser que, de repente, tenha um preço absolutamente extraordinário. Mas enquanto o que ela produz, porque é assim, quanto é que ela vale? Uma empresa vale aquilo que produz. As pessoas dizem que uma empresa vale, uma ação vale o que o mercado pagar por ela. Não, não, não. Isso é o chamado mark to market, que é... Isso é a cotação. É a cotação, justamente. Uma empresa vale a riqueza que produz. E se a empresa cada vez produz mais riqueza, ela vai valer mais. Portanto, as pessoas devem olhar para um gráfico e se fosse assim, a maior parte das pessoas conseguia ter ações.
devem olhar para um gráfico, imagina que temos aqui o gráfico, o eixo dos Y, o eixo do X, e temos uma linha assim. Isto pode ser a linha, sempre a subir, pode ser a linha de uma empresa, o valor intrínseco vai aumentando todos os anos. O valor intrínseco do negócio é exatamente aquilo que o negócio vale, os seus lucros, e vão subindo ao longo do ano. Não confundir com a cotação em mercado. Não, isso é preço, isso pode não ter nada a ver com o valor. Às vezes é igual, mas muitas vezes não é. Às vezes está acima, outras vezes está abaixo. Portanto, se fosse uma linha reta, era muito fácil, as pessoas conseguiam ter o ativo. O problema é que aqui pelo meio há estas coisas, há notícias, há o ruído de mercado, há muitas coisas que fazem variar a cotação e que as pessoas associam a preço, mas que não têm nada a ver, pode não ter nada a ver. Se as pessoas conseguissem ignorar a cotação e olhar para o seu extrato de conta apenas uma vez por ano, era o melhor para elas, porque não sofriam com isto. Eram mais felizes. Eram mais felizes. O Buffett, quando começou, tinha exatamente isto. Falava para as pessoas nos últimos dias de dezembro e era a altura em que elas podiam trazer dinheiro ou levantar dinheiro. Não falava para elas mais o resto do ano. Foi assim que começou há 60 e tal anos. E isto, de facto, ajuda a maior parte das pessoas. Por isso é que as pessoas conseguem mais facilmente ter um imóvel onde muitas vezes fazem péssimos investimentos. Eu tenho alguns exemplos, eu pessoalmente. Portanto, mas já não conseguem fazer isto depois numa ação. Portanto, o que é fundamental e o que nos dá a grande segurança para passar nós não fazemos ideia quando é que o mercado vai corrigir e pode corrigir de um momento para o outro. Mas nós não temos que fazer. A verdade é que o investidor não precisa de saber. O que precisa é de conhecer bem os ativos que tem em carteira, ver que tenha mais valor do que aquilo que está a cotar no mercado e neste momento, e apesar da subida extraordinária que já vimos a fazer no ano, quer no fundo PPR, quer nas carteiras, porque a filosofia é a mesma e a carteira tende a ser a mesma, e a estrutura do PPR é até mais eficiente em termos de custos, a verdade é que continuamos a ter um conjunto de ativos com um desconto muito grande face àquilo que valem. Aquilo que é o valor que vocês Aquilo que é o valor. Claro. E um bom exemplo é o exemplo da Google. A Google pode hoje estar a aproximar-se daquilo que é o valor intrínseco, mas a Google tem subido de tal forma os seus resultados, porque já sabemos que o Covid criou aqui um push tecnológico muito grande, ou seja, aquilo que poderiam ser coisas que iriam acontecer daqui a 3 ou 5 anos, estão a acontecer hoje, porque nós tivemos todos muita mais necessidade, quer nos negócios, quer na nossa vida pessoal, de ser mais digitais e antecipamos muitos dos lucros que estas empresas haviam ter 3 ou 4 anos depois. Isso que a Google está-se a aproximar do valor intrínseco. Pode estar aproximado do valor? Estar. Pode estar. Se vocês chegarem a essa conclusão, ou quando chegam a essa conclusão, em relação à Google ou a qualquer outro título, é esse o momento de vender? Num negócio extraordinário, nós queremos vendê-lo acima do que vale. Num negócio extraordinário como é a Google. Se estivermos a falar de um negócio que é mais... regular? Que é mais... o termo é cíclico. Quando estamos a falar, e nós já vendemos vários títulos este ano, já vendemos 5 no Financial. Os ciclos da economia. Exatamente, claro. porque acompanham os ciclos económicos e nós sabemos que de alguma forma vamos voltar a poder entrar nesses negócios a preços sensatos, a preços quando mais baixos. Quando a economia estiver em baixa. Exatamente. Claro. Nos negócios mais cíclicos, nós tendemos a sair às vezes até ligeiramente abaixo daquilo que valem, um bocadinho abaixo do valor intrínseco, começamos a vender. Nós não vendemos nem compramos tudo de uma vez, vamos fazendo posições, vamos iniciando posição, vamos subindo e vamos vendendo. Vender. Também podemos vender se nos enganarmos, se estivermos errados. E já nos aconteceu várias vezes estarmos errados. Tivemos aqui uns 3 ou 4 negócios que não nos correram bem ao longo destes 10 anos e onde perdemos dinheiro aos nossos clientes. E nós vamos tender a errar sempre. Agora, o que vamos errar é cada vez menos, porque vamos cada vez ficando investidores mais capazes e temos hoje uma equipa de investimentos fortíssima, com muito mais experiência, muito capaz, e, portanto, tenderemos a errar, mas se errarmos 1 ou 2 ou 3 de 25 ou 30 negócios, com certeza que vamos ter lá alguns muito bons que vão compensar os que não correrem tão bem. Sobre essa forma com que vocês encaram o mercado e esse investimento a longo prazo, e olhando para o valor intrínseco,
As vossas carteiras não são muito estáveis? Isso não é um... São muito estáveis. Pode ser uma coisa boa, como é evidente, não é? São muito Mas estáveis. basicamente os títulos podem ficar ali durante muito tempo. Porque o nosso trabalho é escolher bem e depois acompanhar o que estes negócios estão a fazer. O nosso trabalho não é comprar e vender ou tentar adivinhar o que vai acontecer, e é isso que a maior parte dos investidores da indústria faz, porque a indústria financeira vive de comissões. E são muito melhores vendedores do que gestores de dinheiro. A indústria financeira são muito melhores vendedores. E criam a ilusão às pessoas de que não precisam de ter volatilidade. Olha, põem, por exemplo, fundos de private equity, que só têm cotação daqui a 10 anos quando saírem. Põem coisas lá dentro que não têm volatilidade, dando um retorno mais baixo às pessoas. Aliás, há uma frase que diz... que a indústria diz, quando os patos gras não dá-se-lhes de comer, não é? Portanto, tentam arranjar produtos que vão de encontro a uma mentalidade de curto prazo e um ganho rápido. Não faz sentido, isso não faz sentido. É claro que nós vamos ter sempre especuladores, vamos ter sempre quem vá atrás do canto das sereias, mas é importante que quem efetivamente quer investir e proteger a riqueza a longo prazo, que o faça com uma filosofia sensata, com um modelo bem pensado de investimento a longo prazo. Investir em ações é como um empresário. Vamos ter anos excepcionais, vamos ter muitos bons, vamos ter um ou outro mau, mas a longo prazo é o que permite acumular riqueza. As empresas criam riqueza, são quem verdadeiramente cria riqueza, que incorporando, aliás, o livro O Triunfo dos Otimistas, do L. Roy Dimson, que deu o título à nossa conferência há uns anos e que gostamos muito de usar o título, é mesmo isso. Triunfaram os otimistas, aqueles que acreditaram que o engenho humano e os avanços tecnológicos poderiam produzir cada vez mais com menos. E já reparou o que é? O Buffett diz que o americano médio vive melhor hoje do que o que vivia o Rockefeller, que foi o homem mais rico do mundo na sua época. Porquê? Porque tivemos uma evolução tecnológica tal que nós hoje, o cidadão médio, tem muito mais conforto na sua casa, a deslocar-se com o seu telemóvel, etc., do que o homem mais rico do mundo conseguiria ter. E isto é extraordinário. Isto faz-se com tecnologia, com empresas, com engenho humano. E isto é que é extraordinário. Com inovação, nós queremos que os clientes e nós queremos que cada vez mais pessoas consigam partilhar das maravilhas do capitalismo. Aquilo que o John Bogle, o fundador da Vanguard, dizia, que a verdadeira razão pela qual a América era o país mais rico do mundo é porque desde muito cedo as pessoas começaram a ter a posse de empresas. O cidadão comum começou a participar na bolsa e a ter ações e, portanto, a poder daí, com esses ganhos, criar as suas famílias, mandar os filhos estudar, criar os seus próprios negócios e criar mais riqueza. E isso é mesmo aquilo que diz o Adam Smith nas Riquezas das Nações, o círculo virtuoso de criação de riqueza a longo prazo, que eu acho que é extraordinário. Sem tornar isto muito técnico, como é que vocês chegam então ao valor intrínseco? Já falou há pouco dos filtros, o estudo dos fundamentais da empresa, mas depois de passar estes critérios todos, vocês têm que fazer contas, olhar para as contas e perceber qual é o momento em que vão comprar aquela empresa. Nós vamos ver o passado, os últimos 10, 15, 20 anos da empresa. Contas, demonstrações financeiras altamente escrutinadas e vamos ver o que podem ser os próximos 10. E a partir daqui, com estimativas conservadoras, nós vamos ver o que é que será, o que é que pode ser o crescimento da empresa nestes 10 anos e, através de cash flows descontados. Para hoje, nós vemos o que é que a empresa vale hoje. Não temos apenas um método, temos vários, confrontamos e, para além disto, nós contratamos serviços mundiais de análise de empresas que nos permitem ter um contraponto com aquilo que fazemos. Por exemplo, esta semana temos uma conversa com o Investor Relations de uma grande empresa que estamos a estudar, que estamos a avaliar, até apurar. Se não tivermos conforto, se não conseguirmos ter o conforto com aquilo, com o número a que chegamos, fica de lado. Se não percebermos alguma coisa, fica de lado. Nós não precisamos de investir em tudo, nós precisamos de investir naquilo que compreendemos bem e que efetivamente vamos estar tranquilos. Porque o grande problema das pessoas venderem de qualquer maneira é não confiarem em quem lhes está a gerir o dinheiro, elas próprias não saberem bem o que têm. Há pessoas que têm carteiras de investimento em que têm 10 mil títulos. Como é que é possível saber aturadamente ter informação sobre aqueles 10 mil títulos? O grande problema é as pessoas não terem convicção naquilo que estão a fazer. E como conhecemos bem o negócio, por isso é que eu costumo dizer, com frequência,
foi muito mais fácil o Covid, a crise do Covid no mercado financeiro para nós do que para os nossos clientes, porque os nossos clientes não sabiam todos os números do balanço da Google, ou do balanço da Amazon, ou do balanço da Visa, ou da Mastercard, daquilo que temos em carteira. Nós conhecemos os balanços, a forma como estas empresas, o impacto que têm na sua atividade. Nós compramos Booking na altura, que ainda temos em carteira, com um belíssimo ganho, porque 70% dos custos eram variáveis. Portanto, conhecer tudo isto é extremamente relevante para nos dar o conforto de estar no mercado e estar, muitas vezes, 100% investido. Podemos estar 75%, podemos estar 90%, podemos estar 80%, mas, de facto, o investidor, em valor, deve ter assento permanente. O investidor tem que ter assento permanentemente no mercado. Tentar adivinhar, e nós conhecemos a história dos últimos 10 ou 11 anos, todos os anos há razões para vender. Há razão, os mídia e todo o circo que diariamente se monta no mercado financeiro criam-nos razões para tomarmos decisões de venda ou para tentar adivinhar. Mas nós é que já sabemos que não vale a pena. É preciso ter filtros e resistir, basicamente. É preciso ter filtros, é preciso resistir e é preciso saber muito bem o que temos, conhecer muito bem. Se soubermos, da mesma maneira que não vendemos a nossa quinta porque o vizinho ao lado está a vender a dele mais barata, ou não vendemos a nossa casa. Se nós compramos um apartamento por 200 mil euros e vem alguém e nos oferece 150, nós vamos vendê-lo? Não. A maior parte das pessoas não faz isso. Se não precisa, não faz. Sabe que vale tal. Porquê é que fazem isto nas ações? Porque, efetivamente, a maior parte das pessoas nem sequer as avalia, nem sequer vê o que é que elas valem. E, como têm cotações a toda a hora, vão tentar adivinhar, deixa ver se ganho aqui 10% e depois ganho 15%. Muitas vezes, nesta atividade, conseguem pagar muitos mais impostos, têm muito mais custos de transação, não têm uma estratégia sensata e não vão adivinhar, Paulo, porque isso não vão adivinhar, isso é a história do mercado financeiro. Isso já sabemos que não é. Isso é um dos erros, é tentar adivinhar. Tentar adivinhar é dos maiores erros. Hoje, as pessoas dizem-me assim, muitas vezes falo para potenciais clientes e dizem-me, hoje não, o mercado já subiu muito. A questão é que eu ouço isto desde que abri a casa de investimentos, há 11 anos. E, portanto, o mercado já subiu muito. E quando recua, diz, mas vai recuar mais. As pessoas dizem, mas vai recuar mais. As pessoas acham que vão acertar. Não vale a pena o esforço, não acertamos. Se o Paulo me perguntar se hoje comprar a Google é um bom investimento, eu teria que lhe fazer uma pergunta. Depende de quanto tempo quer estar investido. Se for para estar investido um ano, talvez não sei. Mas não lhe sei mesmo responder, porque eu não sei como é que ela vai estar daqui a um ano. Mas, se me disser que pode estar investido 5 a 10 anos, é um excelente investimento. Vai continuar a produzir imensa riqueza para os acionistas. Muito bem. E isto é que tem que ditar a diferença, não é? Claro. E por isso é que nós gostamos tanto daquele trabalho do Elroy Dimson no Triunfo dos Otimistas, porque quando se compilam retornos desde 1898 até, julgo que 2017, mostra que quando compara a inflação, que foi em média, neste período tão longo de tempo, cerca de 2,9%, com obrigações, com as chamadas Treasury Bills, as obrigações de curto prazo, que vão até um ano. A inflação, houve períodos em que a inflação comeu dinheiro neste investimento. A inflação foi superior ao rendimento destes investimentos. Quando compara com obrigações de longo prazo, elas renderam à volta de 5,4%, 5,6%. E as ações renderam à volta de 10%. Portanto, nós estamos a dizer que mesmo assim as obrigações, porque tiveram um período muito longo de taxas de 5%, 6% e 7%, ao longo de muitos anos para trás, conseguiram, as obrigações com maturidades mais longas, com prazos mais longos, conseguiram ganhar dinheiro para a inflação. A verdade é que nos últimos 10 anos não, e aquilo que nós vemos para o futuro não, porque os países criaram dívidas tão grandes para pagar que efetivamente vamos ter. Por isso é que suportam uma inflação mais elevada para que os Estados possam pagar estas dívidas monstras que entretanto criaram. Por isso hoje devemos ter cuidado em investir em ativos que produzem rendimentos. Os ativos que nós não conseguimos avaliar, não devemos investir. E um ativo que não produz rendimento, quando nós o compramos, estamos a especular em que alguém o pode querer mais no futuro, desejar mais no futuro. E isso não tem nada a ver com o investimento. Isso é especulação. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Muito obrigada. Obrigado.